Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus, nesta parábola, ele nos ensina acerca da postura de 2 homens que estavam entregando a sua oração a Deus, um publicano e um fariseu. Os fariseus, eles eram religiosos judeus que se vangloriavam e se exaltavam por ser cumpridores da lei de Moisés e das tradições judaicas. Muitas vezes esses fariseus, eles questionavam a Cristo e Cristo os exortava por causa da sua religiosidade e hipocrisia. Já os publicanos eram uma classe de trabalhadores judeus que trabalhavam para romanos na coleta de impostos, e eles eram menosprezados pelos fariseus. Porém, para orarem, quando eles buscavam a Deus, eles não entravam no templo, porque eles eram menosprezados. Então, eles ficavam ao redor do templo buscando o Senhor. E Jesus, ele nos mostra, nesta passagem, uma diferença muito grande entre esse fariseu e este publicano. O fariseu, ele se coloca em pé, procura um lugar de destaque no meio da sinagoga e começa a proferir palavras egocêntricas a seu respeito, falando dele mesmo para ele mesmo. E dizendo assim: Senhor, olha para mim, olha o que eu sou. E na verdade ele em nenhum momento se prostrou e mostrou arrependimento ou mesmo confessou os seus pecados buscando a misericórdia de Deus. Na verdade, ele queria mostrar para Deus o quanto ele era bom e o quanto ele cumpria a sua palavra. Além disso, este fariseu, dentro desta oração, ele mostrava o quanto as pessoas eram impuras e pecadoras e ele, na verdade, era um santo. Além disso, também, ele mostrava para Deus o quanto ele era cumpridor desta lei e o quanto ele fazia além do que a lei prescrevia. E a diferença do publicano. O publicano, ele não procurou um lugar de destaque, ele se colocou em um lugar isolado porque ele queria buscar, na verdade, um momento de intimidade com Deus. Um momento em que ele se prostrou ali, ele não tinha nem a coragem de olhar para o alto, porque ele sabia da sua natureza pecaminosa, e ele estava ali arrependido, pedindo perdão pelos seus pecados, e prostrados perante Deus, dizendo: Senhor, eu sou pecador, olha para mim. Então, Jesus, vendo esta diferença entre uma oração e outra, ele fala na palavra, dizendo que aquele publicano era um homem que fez uma oração sincera e arrependida, e ele estava indo para a sua casa justificado, e não aquele fariseu. E quantas pessoas nós não vemos hoje como este fariseu, que são conhecedores da palavra, que se acham melhores que os demais, apontam o defeito dos outros, não olham para si mesmo e menosprezam qualquer semelhante. As pessoas para ele, se não tiver no status, na estatura de importância dentro da palavra como ele, não serve. E o próprio versículo 14, no fechamento desta parábola, ele diz que aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha perante Deus será exaltado. Nós não devemos desmerecer ninguém,
porque nós não somos melhores do que ninguém. A diferença que nós temos nas nossas vidas é como nós vamos nos portar perante Deus. É chegado o momento que nós temos que entender que nós não somos nada sem Deus. E que Deus, Ele na verdade não precisa de nós que precisamos dele. E tem muita gente achando que é humilde e se colocando como humilde, mas na verdade não entende o que é humildade. Humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si e se diminuir para ajudar o próximo. Jesus, ele se colocou como servo e não como um doutor. E nós temos que entender que Jesus, ele vem para inverter a lógica do mundo. Afinal de contas, fariseus e publicanos ainda estão espalhados pelo mundo. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão. Se nós pudéssemos nesse exato momento ver perante Deus as nossas atitudes e como estão chegando as nossas orações até Ele, como estaria nosso espírito neste momento? Nutrido ou envenenado? Por isso pense nisso. Lembre-se da figura do publicano e afaste a religiosidade do fariseu da sua vida. Que Jesus te abençoe. Amém.